A Weekly Shonen Jump marcou a vida de muitos ao redor do mundo, mas a sua criação não foi simples. Muito pelo contrário, o seu criador Tadasu Nagano teve que lutar muito para convencer a Shueisha a apoiar o seu projeto semanal. Venha conhecer como a Shonen Jump saiu da mente do genial Tadasu Nagano para se tornar a maior revista de mangás da história. Com o rampante crescimento econômico dos anos 50, somado ao otimismo da nova juventude japonesa, vimos após a Segunda Guerra Mundial a explosão de várias novas mídias no Japão, incluindo as magazines de mangás, no qual lançava em grande parte quadrinhos em preto e branco. A Shueisha, criada em 1925, era uma das empresas líderes desse novo setor, principalmente no campo do shoujo com a revista Shoujo Book e Ribbon. O sucesso alcançado com as obras shoujos a levaram a tentar expandir os seus horizontes, criando uma revista shounen chamada de Omoshori Book, que viria a se tornar a Shonen Book em 1958. A Shonen Book era uma revista mensal que lançava vários mangás shonen, por isso destinada ao público adolescente. Era uma revista repleta de mangás de comédia e esporte, gêneros que agradavam muito a juventude dos anos 60. A revista teve um enorme sucesso e foi a casa de vários autores que marcaram a história do mundo dos mangás, com destaque para Fujio Akatsuka, um dos pioneiros do gag manga, por isso mangás de comédia, Yoshida, que lançou o clássico Speed Race, e também casa de Tezuka, o deus do mangá, que lançou várias obras clássicas na Shonen Book. Porém, na revista eram raros mangás que superavam os 2 anos de vida, já que acreditavam que as séries longas poderiam cansar os leitores. Além disso, era comum na época os mangakas trabalharem em inúmeras séries simultaneamente em várias revistas diferentes, todas de duração bem curtinha. A Shonen Book, contudo, não lançava somente mangás, lançava também outras mídias e havia entrevistas e muitos outros materiais destinados sempre ao público adolescente. O seu sucesso levou a Shueisha a investir cada vez mais nos mangás shonen. Porém, se a Shonen Book foi a casa dos grandíssimos atores e de obras de grandíssimo sucesso, também foi a casa de um dos melhores editores de todos os tempos, talvez o melhor, o homem que criou a Weekly Shonen Jump. Nascido em 1926, Tadasu Nagano passou a sua juventude no Japão fascista, um Japão imerso na Segunda Guerra Mundial. E por mais que não tenha lutado na guerra, enquanto cursava a universidade, foi obrigado a integrar a mobilização estudantil de 1938 a 1945. A mobilização estudantil foi um projeto de trabalho forçado, no qual deviam participar todos os estudantes japoneses, para assim compensar a escassez de mão de obras a causa da guerra. Nagano veio a se formar em economia somente em 1950, quando o país já estava se recuperando da destruição da guerra com o boom econômico japonês. Em 1951, Nagano ingressou a Shogakukan, empresa proprietária da Shueisha, no qual tornou-se editor de vários mangás de diversas revistas diferentes. Migrava do gênero shonen ao shoujo, da revista Shonen Book a Ribbon, e colecionou deste modo grandes sucessos que o levaram a ser muito admirado pelos planos altos da empresa. A sua grande visão, mas principalmente o seu punho de ferro, o levou a ser promovido a editor-chefe da maior revista shonen da Shueisha na época, a Shonen Book. E foi nesse período que veio a criar o slogan Amizade, Esforço e Vitória. Isso mesmo. O slogan da Weekly Shonen Jump veio a ser criado justamente no mandato de Tadasu Nagano, quando ele ainda era editor-chefe da Shonen Book. Para saber a opinião do público, Nagano decidiu adicionar algumas perguntas nas edições, os famosos cartãozinhos que existem até hoje na Shonen Jump. Em uma edição da revista mensal, Nagano colocou nos questionários 3 questões existenciais, perguntas que deixaram os leitores em posição fetal, no quarto escuro, questionando a própria existência. Não. Na verdade não. Brincadeira, mas eram perguntas muito pessoais. As perguntas foram: qual palavra mais aquece o seu coração? Qual palavra é mais importante para ti? E qual palavra te rende mais feliz? E as 3 palavras que ganharam foram amizade, esforço e vitória. Satisfeito com o resultado, Nagano transformou essas 3 palavras no slogan da revista Shonen Book. As 3 palavras mágicas se mantiveram como slogan quando a Shonen Book veio a se tornar a Weekly Shonen Jump em 1968.
Contudo, enquanto a Shueisha tentava se expandir através de lançamentos mensais, outras revistas no mesmo período apostavam em lançamentos semanais, como a Weekly Shonen Sunday e a Weekly Shonen Magazine, ambas criadas em 1959. Isso levou o então diretor-chefe da Shonen Book, Tadasu Nagano, a pressionar a Shueisha para que tivesse mudanças na periodicidade da revista. Começou deste modo uma grande luta, uma batalha pela criação da Weekly Shonen Jump. O então presidente da Shueisha, Tetsuo Aiga, era relutante sobre a mudança da periodicidade da revista. A Shonen Book tinha um grande público e Aiga acreditava que o lançamento semanal seria complicado demais para a empresa. O trabalho de persuasão de Nagano foi intenso e depois de muitas reuniões e projetos que apresentava e o Aiga dizia não, ele conseguiu convencer o Aiga a criar uma nova revista, a Shonen Jump. Porém, Aiga não cedeu completamente. Obrigou a revista a ser quinzenal e não semanal. A periodicidade quinzenal, contudo, não durou muitos anos, já que as altas vendas da Shonen Jump, somado ao fator que as revistas semanais da concorrência estavam dando muito certo, levaram a Shueisha a ouvir os pedidos de Nagano. O resultado alcançados foram espetaculares. Em apenas um ano da sua criação, a revista saiu de 105 mil cópias em circulação para 240 mil cópias, um aumento de 117% em suas vendas. E assim, no verão de 1968, entre junho e julho, a Shueisha lançou a primeira edição da Weekly Shonen Jump, com apenas 2 séries, isso mesmo, só 2 séries. Kujira Daigo de Sakio Umemoto, autor novato que tinha uma boa relação com a equipe editorial. E também tivemos estreando o mangá de beisebol, Chichi no Tamashi, do autor veterano Hiroshi Kaizuka. A edição teve somente 2 séries, mas eram compostas mesmo assim por outros 6 one-shots. Um desses one-shots era um ecchi que viria a mudar a história da revista, não só da revista, a história do mundo dos mangás. Harenki Gakuen, de Go Nagai, isso mesmo, um mangá do gênio Go Nagai que fez Devilman. O one-shot teve uma ótima recepção e os editores já na edição 11 daquele mesmo ano decidiram serializar Gakuen, que veio a se tornar um dos principais ecchi de sucesso da história dos mangás, o pioneiro do ecchi. Gakuen acabou sendo o principal motivo pela popularização da revista e transformou Go Nagai em um autor conhecido nacionalmente. Em 1969, os editores continuaram a saga em tentar aumentar o número de séries na revista e diminuir, assim, o número de one-shots, para poder prender mais ainda os leitores. Tivemos a estreia de outros mangás importantes. Já a Shonen Book, porém, não foi totalmente descartada. Inicialmente se tornou uma edição especial da Shonen Jump, mantendo metade da sua equipe editorial. Isso trouxe um grande problema para o Nagano, que tinha que gerir uma revista semanal com uma equipe minúscula de somente 8 editores regulares. É importante lembrar que a revista tinha somente 2 séries inicialmente, por isso esses 8 editores regulares trabalhavam mais com one-shots. E por que tantos one-shots? Porque os primeiros desafios de Nagano foi garantir que a transição fosse um grande sucesso. Deste modo ele apostou em constantes one-shots de autores veteranos e também de autores internacionais que poderiam chamar atenção para a revista. Deste modo tivemos histórias, por exemplo, de Dan Barry, um grande autor americano. Mas a Shonen Jump tinha que se provar como uma versão melhorada da Shonen Book. Para isso era necessário também construir uma equipe de qualidade, uma missão extremamente complicada, tanto pelas condições materiais da época quanto pela política de precarização do trabalho comandada por Nagano. As condições eram complicadas, pois a Shogakukan não destinava um grandíssimo budget para a Shueisha, e a editora dava preferência para outra revista que julgavam mais lucrativa, como a Seventeen e a Ribbon. Além disso, muitos editores preferiam trabalhar em outras revistas semanais, como a Weekly Shonen Sunday, a Weekly Shonen King e a Weekly Shonen Magazine, que já estavam no mercado há muitos anos e eram muito mais organizadas. As políticas trabalhistas de Nagano eram também bem duras,
cruéis, já que se pagava salários baixos e havia preferência em contratar trabalhadores não regulares precarizados. Os poucos trabalhadores regulares e bem pagos foram Yuzuki Nakano, o vice-editor-chefe da Shonen Jump, e o escudeiro de Nagano, que foi um dos principais criadores da revista, já que também trabalhou na idealização e projetação da Shonen Jump. Tsuneo Kato, que era um dos melhores editores da Shonen Book, porém, o editor que mais chamava atenção era Shigeo Nishimura, que seguiu os passo a passo dos ensinamentos do Nagano. Como editor, Nishimura guiou muito dos autores que renderam a Weekly Shonen Jump daquela época um sucesso. Nishimura, que veio a se tornar o terceiro editor-chefe da revista em 1978, porém, não era bom somente em encontrar novos talentos, tinha uma grande habilidade em gerir situações complexas, um punho de ferro digno que os japoneses amavam tanto. E além disso, tinha uma ótima influência sobre os outros editores, mostrando um perfil de liderança que era muito apreciado pelos planos altos da Shueisha. Mas mesmo tendo ainda muitos talentos, eram poucos editores que trabalhavam na revista. Então, para compensar a falta de mão de obra, Nagano apostou na contratação de editores freelances, diminuindo assim o custo da mão de obra. O sucesso desse método levou ao mantenimento dos editores não regulares, mesmo quando a Shonen Book acabou sendo descontinuada em 1969, resultando assim na transferência de editores para a Shonen Jump, dando assim o fim da crise da mão de obra. O trabalho nas magazines japonesas era tão precário que ainda em 1969 vimos a formação do Sindicato dos Trabalhadores Temporários da Shueisha, que levou a uma crise institucional dentro da empresa. Tanto Aiga, presidente da Shueisha, quanto Nagano tentaram esmagar com todas as forças as greves e a adesão ao sindicato laboral. As propagandas antissindicalistas dentro da Shueisha eram fortes e a empresa tentou convencer os trabalhadores que teriam mais liberdade se continuassem sendo simples freelancers. Como a propaganda não estava dando certo, Nagano decidiu utilizar da influência do Nishimura para bloquear a adesão ao sindicato por parte dos trabalhadores não regulares da Weekly Shonen Jump. A missão do Nishimura era utilizar os seus contatos e as suas amizades com o presidente da União, na época o editor da Shonen Jump, Tozaki, para assim bloquear os movimentos sindicais. Porém, Nishimura não conseguiu persuadir Tozaki e os protestos continuaram. A situação se tornou ainda mais tensa quando Tozaki começou a planejar uma greve dos editores por melhores condições de trabalho e mais direitos. Foi assim que Aiga e Nakano tiveram a ideia de organizar um concurso de promoção dos trabalhadores não regulares a trabalhadores regulares no exato dia da manifestação. O objetivo era criar uma falsa esperança aos trabalhadores que eles podiam se tornar trabalhadores regulares e assim ser protegidos pelos sindicatos dos trabalhadores regulares. E também era um modo de esvaziar a manifestação planejada por Tozaki. Foram colocadas à disposição 3 vagas e os vencedores foram os editores Sakuragi, Yamada e Tanaguchi. Nos meses seguintes, as manifestações de Tozaki acabaram falhando novamente, já que as estratégias utilizadas por Nagano e por Aiga continuavam a ter um grande sucesso. Isso levou à não formação de uma verdadeira força sindical na Weekly Shonen Jump e à manutenção do status quo, no qual a revista era composta principalmente por trabalhadores não regulares. Isso intensificou a polarização sobre a figura do Nagano, que era um gênio como editor, mas um demônio como chefe, não pensando nunca no bem-estar da sua equipe e também dos autores que escreviam e desenhavam os mangás da revista. Precarização do trabalho que é comum no Japão até hoje. Nagano é, sem sombras de dúvidas, um dos principais motivos da cultura tóxica no ambiente de trabalho no mundo dos mangás, já que criou um modelo lucrativo que não levava em conta a saúde dos seus funcionários. Foi o Nagano que também trouxe para a Shonen Jump a política mais importante em absoluto da revista, a supremacia do questionário. Quando virou editor-chefe da Shonen Book, o Nagano notou que poderia comandar melhor a revista se soubesse, edição após edição, o que o público pensava. Deste modo, criou o questionário que eu expliquei alguns minutos atrás. Para Nagano, esses questionários eram a base para cada uma dessas decisões, e era natural que utilizasse o mesmo sistema
para guiar suas decisões na recém-criada Weekly Shonen Jump. Mas o que perguntavam os questionários? A pergunta mais importante era qual era os 3 mangás preferidos da edição, onde o público votava nas 3 séries, ou nos 3 one-shots, ou nos 3 conteúdos em geral que mais tinham gostado naquela determinada edição. Porém, também realizavam perguntas mais específicas, como por exemplo, qual é a popularidade de um determinado personagem, qual mangá tinha uma arte mais bonita, ou qual gênero agradava mais os leitores. Até hoje o sistema se mantém quase o mesmo. Era e ainda é importante, porém, não avaliar somente o resultado das votações, mas também o público que estava votando. Para Nagano era importante dividir os votantes em grupos de idades e regiões geográficas diferentes, para assim descobrir como cada série dialogava com cada determinado grupo. Também era decidido através dos questionários quais eram as novas séries que entravam na revista, as séries que continuavam ou as séries que seriam canceladas. Foi através dessas informações que Nagano começou a moldar a revista, e em poucos meses vimos grandes mudanças no conteúdo lançado e na tipologia do material utilizado. Apenas um ano de vida, a Weekly Shonen Jump saiu de 3 séries para 11 séries ou minisséries, todas elas miradas aos gostos populares. Por exemplo, a revista era rica em comédias que era amada pela juventude dos anos 60 e 70. É importante relembrar que essas séries lançadas tinham uma duração variável, já que o público estava acostumado com séries que duravam menos de 2 ou 3 anos. Algumas tinham somente um volume mesmo. A duração das séries foi aumentando gradualmente, no mesmo tempo no qual a revista ia se estabilizando. Em 1970, foram lançadas 30 novas séries ou minisséries, para vocês verem como a revista tinha uma grandíssima rotação. Atualmente, de novas séries, lançam entre 9 a 13 cada ano. Todos os autores que aceitavam lançar um mangá na Weekly Shonen Jump sabiam que a manutenção da série dependia diretamente do seu rendimento no questionário. Isso, ao mesmo tempo que podia ser amedrontador, dava uma garantia que para sobreviver a série deveria simplesmente agradar o público e não os editores da revista, diminuindo assim as séries que sobreviveriam por causa de uma decisão pessoal do Nagano. Nasce, deste modo, aquela Shonen Jump severa e cruel que cancela todos os mangás que não estão indo bem na popularidade interna. Após o turbulento 2 primeiros anos de criação, como vocês viram, a Weekly Shonen Jump tinha conseguido se estabilizar no mercado, podendo assim colher os frutos do seu trabalho. Se a revista começou com uma impressão inicial de 105 mil cópias, em 1970 já estava vendendo 1,1 milhão de cópias, e conseguia bater de frente com a Weekly Shonen Sunday e com revistas mais lucrativas do mercado. A incrível gestão de Nagano criou um monstro em vendas em apenas 2 anos. Um resultado qualquer empresário sonha. Entre 1970 e 74, deste modo, Nagano manteve as suas estratégias que renderam à revista um grande sucesso e utilizou a crescente influência da Shonen Jump para procurar melhores editores. Em um concurso, ainda em 70, foram contratados Goto e Nakano, 2 editores de personalidade forte que tinham uma grandíssima capacidade de encontrar novos talentos e de propor novas ideias para a gestão da revista. Os 2, que inicialmente eram colegas de profissão, vão protagonizar uma importante luta pela liderança da Shonen Jump nos anos seguintes, temática que podemos discutir talvez em outro vídeo ou numa matéria do Analyze It. Voltando, e com o encerramento da clássica revista mensal Shonen Book, Nagano também teve que procurar um substituto mensal para a Shueisha, e assim decidiu criar a Monthly Shonen Jump, que tinha como objetivo lançar séries mensais e spin-off das séries mais populares da Weekly Shonen Jump. A revista foi um grandíssimo sucesso e conseguiu vender milhares de cópias já na sua primeira edição. Rapidamente, a marca Shonen Jump estava se expandindo e se tornando cada vez mais influente. Em 1974, a Jump já havia se tornado a maior revista shonen do mercado, vendendo acima de 1,6 milhões de cópias. O resultado alcançado pela gestão de Nagano foram acima do esperado, e era o momento do velho editor passar o bastão para Yuzuki Nakano, o vice-editor da revista que ajudou a criar a Weekly Shonen Jump. E assim, o Nagano foi promovido para diretor administrativo da Shueisha, cargo que restou até 1992. Ele veio a falecer de câncer em 2001, aos 75 anos de vida, mas o seu legado vive até hoje
hoje em todas as séries que são lançadas nessa revista, que, vamos ser sinceros, pessoal, marcou a vida de todos nós para sempre.